Levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. No versículo 6 diz o seguinte: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo aqui na casa de Deus, as grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afastasse do meu santuário, pois verás ainda coisas maiores dentro do templo. Versículo 7, ele me levou à porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede, ou seja, não basta o que estava visível, ainda tinha coisas perversas no interior do templo sagrado. No versículo 8, o profeta cava a parede, e eis que havia uma porta, e nessa porta aí no versículo 9 diz assim: entra, vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Ou seja, o templo foi completamente profanado. Havia imagem de escultura na casa de Deus. O povo de Deus havia se afastado tanto de Deus que permitiu com que os deuses do mundo entrassem na casa de Deus. No versículo 12, então me disse: viste o filho do homem, o que os anciãos, os sacerdotes da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê. É assim quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus. A gente fala que o Senhor não nos vê, mas o Senhor, seus olhos podem tudo e não estão ocultos diante de qualquer pecado. O Senhor abandonou a sua terra. Na verdade, o seu povo é quem abandonou o seu Senhor. Disse-me ainda: tomarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo aqui. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas chorando por Tamuz. Quem foi Tamuz? Tamuz foi o Deus Sol. Ali no versículo 16 complementa a ideia dizendo: levou-me ao átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o portico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo, e com o rosto ao oriente, e adoravam o quê? O sol, virados para o oriente. Sunday, palavra em inglês para sol. A origem da palavra domingo, dia do sol. Irmãos, todo tipo de pecado que podemos imaginar, o povo de Deus estava praticando nessa altura. Segundo os relatos históricos, dizem que até prostitutas cultuais existiam dentro da casa de Israel. O Deus Tamuz era adorado de uma maneira tão severa, mas tão severa. Baal, quando foi introduzido como sendo também um dos deuses para o povo de Israel, eles passaram a reverenciar Baal de uma maneira tal que Deus teve que enviar profetas para poder intervir a situação caótica do seu povo. Portanto, quando Jesus entra para Jerusalém e ele observa Jerusalém toda cheia, mas Jerusalém estava cheia de pessoas vazias, porque não tinham a presença do Espírito Santo. Por isso que ele chora por Jerusalém. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, observando Jerusalém, ele disse em segundas palavras: Jerusalém, Jerusalém, cidade que faz o quê? Que mata os profetas que em ti são enviados. O povo de Deus não gosta quando alguém sobe aqui no púlpito e fala a verdade dos seus pecados. O povo de Deus está acostumado a viver uma vida de idolatria, de prática de feitiçaria, de macumbaria, de candomblé, de tudo que é terrível. O povo de Deus está acostumado em viver em trevas. E quando sobe o profeta de Deus, falando a palavra de Deus, para que o povo de Deus mude e se volte para ele, o povo de Deus escandaliza-se e mata o profeta de Deus. Jesus Cristo estava pronto para ser morto. Ele sabia que estava chegando a sua hora. E não seriam os romanos que poderiam matá-lo, seria o seu próprio povo. E então, irmãos, quando a Bíblia fala que não devemos temer com os de fora, é porque as pessoas que vão poder tirar-nos a paz de viver são as pessoas que estão aqui dentro desse templo. É uma mensagem forte de se pregar. Nem todo mundo tem a coragem de pregar essas mensagens. Por quê? Porque tem medo de ser mortos. E a nossa morte hoje não é física, irmãos.
A nossa morte hoje, uma morte verbal. Somos proibidos de falar o que é certo. Quando você fala contra o homossexualismo, sempre vai aparecer pessoas dizendo: ah, você é preconceituoso, está sendo o quê? Xenofóbico. Isso dá cadeia, cuidado com isso daí. Mas é pecado segundo a Bíblia. E nós precisamos pregar sobre isso. Precisamos preparar uma sociedade. Precisamos preparar um povo para poder se encontrar com o rei de Israel. Todo pecado que o povo de Deus faz abertamente precisam ser denunciados. Deus precisa intervir na vida do seu povo. E é por isso que ele enviava os profetas. Os profetas eram mortos, mas nunca deixaram de pregar a sua mensagem, porque eles eram silenciados fisicamente, mas as suas mensagens eram eternas.